Alô você, eu sou o pastor Cláudio Gama e eu estou aqui com você e você está no meu canal. Sim, o canal que pensa em você. E eu quero lhe convidar para um momento muito especial, especial mesmo. Assistir, receber uma das ministrações feita por mim, uma mensagem muito extraordinária que tem curado, fortalecido, revigorado muita gente, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Eu preguei esta palavra na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Betel, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. E tenho a plena certeza que com você não será diferente. Esta palavra vai produzir um grande milagre na sua vida. E você vai ser revigorado, renovado pela graça de Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Minha gratidão ao bom Deus por essa preciosíssima oportunidade que o Senhor Deus me proporciona de poder estar cooperando com a história desta igreja no seu 26º aniversário, proclamando a mensagem da cruz, cooperando com um honrado, frutífero, digno e abençoado ministério do pastor Paulo Afonso Generoso, um amigo, um mentor, um conselheiro, uma pessoa qual tenho uma estima muito grande e sinto-me honrado estar debaixo de sua autoridade espiritual. Vou liberar uma palavra bíblica ao vosso coração, nada que os irmãos já não saibam, mas vou apenas lembrá-los à luz da palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 14. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo 14, leiamos versículos 1, 2 e 3. Se você achou esse texto da Bíblia, você pode celebrar ao Senhor dizendo aleluia. Aleluia. Diz a Bíblia: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Assentai-vos por bondade. E se posso pedir uma gentileza aos senhores e senhoras, peço por bondade manter a sua Bíblia aberta neste texto, e especialmente o versículo de número 1. Queridos servos de Deus, igreja do Deus vivo, noiva do Cordeiro, santos do Senhor, que hoje me ouve neste santuário. Como os senhores e senhoras bem viram e são testemunhas oculares, nós estamos diante de um texto bíblico, nós estamos diante de um texto cristocêntrico, nós estamos diante de um texto doutrinário, nós estamos diante de um texto neotestamentário, nós estamos diante de um texto profético, diante de um texto escatológico futurístico, mas ao mesmo tempo estamos diante de um texto também psicológico e muito contemporâneo a cada um de nós. Hoje
nós estamos situados no Evangelho do Cristo, segundo a narrativa joanina, no seu 14º capítulo, e utilizando o 1º ao 3º versículo. Algumas verdades estão intrínsecas nesses 3 versículos, que os senhores conhecem muito bem, e haja vista até recita o mesmo com muita facilidade, mas existem algumas coisas riquíssimas neste versículo. E algumas coisas é importante salientar aqui. Primeiro, que todos esses 3 versículos a quais nós lemos não são palavras do apóstolo João. Logo, João não é o autor destas palavras. Todas essas palavras, elas ecoaram exclusivamente dos lábios de Jesus. João é apenas o escritor que, por obra e graça do bendito Espírito Santo, vai registrar no cânon sagrado as palavras que Jesus dissera. Então, Jesus é o autor primário, oficial e original de toda expressão de linguagem e de palavras nesse texto. E Jesus, ao liberar estas palavras, Jesus tinha pelo menos 2 grandes objetivos aqui. Esses 2 grandes objetivos de Jesus, ao liberar estas palavras, é porque Jesus percebeu que os seus discípulos estavam mergulhados em 2 grandes crises existenciais. E pelo incrível que pareça, essas 2 grandes crises estavam no interior dos discípulos. Essas crises dominavam a alma dos discípulos e reinava no espírito dos discípulos. Logo, os discípulos de Jesus estavam vivenciando uma crise emocional e uma crise espiritual, uma crise de fé. Os discípulos estavam com crise na alma, com crise no espírito. Os discípulos estavam tendo problemas, descontroles nas emoções e conflitos no exercício da fé. E o que vai levar os próprios discípulos de Jesus a estarem mergulhados nessas 2 crises existenciais? Pelo incrível que pareça, foi justamente uma mensagem que Jesus liberou para eles. A própria mensagem do Cristo vai proporcionar os discípulos a vivenciar uma crise existencial. E essa mensagem de Jesus está no capítulo 13 do Evangelho segundo João. Eu poderia pontuar alguma coisa no capítulo 13 que vai gerar essa metamorfose no interior dos discípulos, mas de tudo que a gente poderia pontuar, vou apenas sinalizar para os senhores a partir do versículo 31. E o que vai mexer com os discípulos e levá-los a essa crise existencial. É um momento em que Jesus reúne os mesmos para falar da sua despedida, para falar da sua partida.
Jesus reúne os seus discípulos e diz assim, dando as últimas instruções aos mesmos. Jesus fala com eles dizendo: agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Continua Jesus falando: se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o há de glorificar. Jesus, no versículo 31 e versículo 32, ele repete várias vezes o verbo glorificar. Só que o verbo glorificar, na linguagem de Jesus, é sinônimo da sua morte. É o sinônimo do seu sacrifício. É o sinônimo do momento que o próprio Pai há de oferecê-lo na cruz do Calvário, morrendo. Jesus chama do momento que o Pai vai glorificar o Filho e será glorificado no próprio Filho. Com isso, Jesus está dizendo o seguinte: está chegando o tempo de eu cumprir o plano fidedigno do meu Pai. Está chegando o final da minha missão e eu vou deixar vocês. Eu não vou andar mais fisicamente com vocês. Eu não vou acompanhar mais vocês. Eu não estarei mais presente, biologicamente falando, com vocês. Eu estou seguindo o meu destino. Eu estou indo em direção ao meu propósito existencial. Eu estou indo cumprir o que o meu Pai designou para que acontecesse comigo no mundo dos homens. E eu vou ter que deixar vocês. E Jesus vai mais adiante na sua linguagem, quando Jesus infunde na consciência dos discípulos o seguinte: filhinhos, ainda por um pouco estarei convosco. Jesus diz, por um pouco. O que Jesus está dizendo? Está terminando o tempo. Mas vai chegar o momento que vocês irão me procurar, me buscar, e vocês não vão me encontrar. Porque para onde eu estou indo agora, vocês não podem me acompanhar. Somente eu vou. É o meu caminho. É o meu destino. É a minha missão. Mas eu não vou acompanhar vocês fisicamente. Mas eu vou deixar com vocês um novo mandamento. E este novo mandamento, vocês não precisam dizer para ninguém quem são vocês. Vocês não precisam dizer para ninguém quem treinou vocês. Vocês não precisam proclamar, anunciar, divulgar, fazer mídia, dizendo quem é o mentor de vocês, quem é o líder de vocês, quem é o mestre de vocês. Vocês não precisam dizer para ninguém quem são vocês. Basta vocês amarem uns aos outros. E se vocês se amarem, saberão que vocês são os meus discípulos. Então a maneira que vocês têm para dizer aos outros, ou para que os outros conheçam quem são vocês, basta se amarem. Porque se vocês se amarem, conhecerão que vocês são os meus discípulos. E Jesus faz a despedida, conscientiza os mesmos: vocês não podem me seguir. Eu estou indo embora. Pedro
na sua impulsão, levanta e pergunta ao mestre: Senhor, para onde vais? Jesus mais uma vez vai dizer, vai repetir o que havia dito. Para onde eu vou, não podes agora seguir-me. Cabe a mim. Somente eu. Não é com vocês. Vocês não participam disso. Não compete a vocês. É a minha missão. Mas depois me seguirás. Jesus mostra o acompanhamento para segui-lo para o futuro, mas não para aquele momento. Pedro não entende o propósito do mestre. Pedro não compreende que chegou o momento dos desígnios do Pai cumprir-se no Filho. Pedro não tem a compreensão do propósito divino no próprio Filho. E Pedro questiona mais uma vez. E o questionamento de Pedro é: por que não posso te seguir agora? Por ti darei a minha vida. Querido, aqui tem uma lição muito grande. Primeira lição: quando você não entende o propósito de Deus na vida de uma pessoa, não faça voto que você não é capaz de cumprir. Quando você não entende, não compreende, não tem o discernimento daquilo que o outro está vivendo, para uma regência de propósito divino, não entre no caminho dele. Não faça intervenção, porque você acha que está fazendo bem, mas você está prejudicando ou tentando atrapalhar um propósito. Imagine se Jesus aceitasse o conselho de Pedro para Pedro morrer no seu lugar. O que seria de mim? O que seria de você? Haja vista que nós não estaríamos celebrando o 26º aniversário desta igreja. Porque o propósito de morte não era para Pedro, era para Jesus. Então não se envolva, não entre em propósito que não foi estabelecido para você. Cada um de nós temos o nosso propósito. E compete a cada um de nós cumpri-lo. Ninguém pode viver o nosso propósito, a não ser nós mesmos. E Jesus conscientiza isso. E Jesus vai trabalhar a consciência de Pedro, mostrando que ele não estava preparado para viver o propósito. E Jesus responde a Pedro com uma pergunta. E Jesus olha para ele e diz assim: tu darás a tua vida por mim? Na verdade, Jesus fala com ele: te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Jesus está dizendo algumas verdades a Pedro. Primeiro, você não conhece o meu propósito. Você não está preparado para o meu propósito. E você não tem maturidade para entender o meu propósito. Porque tu está dizendo que vai morrer no meu lugar, se você já está no teu coração traçado para me negar. Então não fale aquilo que não está no teu coração. Só ponha para fora
o que realmente existe no teu coração. Jesus diz isso. Jesus também está dizendo para ele o seguinte: você disse que daria a sua vida por mim. Então, se você não está preparado para receber a minha mensagem, para viver a minha mensagem, para ouvir a minha verdade, você vai ouvir o canto do galo. Porque quando você me negar 3 vezes, o canto do galo será a bigorna do meu Pai na tua consciência, no tribunal da tua consciência, que tu me negaste 3 vezes. Jesus ensina o seguinte: quem não está preparado para ouvir as verdades de Jesus, acaba ouvindo o canto do galo. E nós não fomos chamados para ouvir o canto do galo. O propósito de Deus para nós é Cantares 2:11 e 12. Eis que passou o inverno, as chuvas cessaram e se foram, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou, e a voz das rolas ou da pomba se ouve na nossa terra. O propósito de Deus para nós não é ouvir o canto do galo, mas é ouvir o canto ou a voz das pombas ou das rolas, que são simbologia do Espírito Santo. Mas quem não está preparado para ouvir verdades de Jesus, banhada pelo Espírito Santo, acaba ouvindo no tribunal da sua consciência o canto do galo. Você negou, você negou, você negou. Jesus se despediu deles, e era para Jesus seguir o seu destino. Mas ao invés de Jesus seguir o seu destino, Jesus foca os olhos dele nos seus discípulos. Saiba que os olhos de Jesus é mais penetrante do que qualquer aparelho de ressonância magnética ou de tomografia computadorizada. Os olhos de Jesus é mais potente do que o telescópio da NASA. Porque quando Jesus olha para os discípulos, Jesus não contempla apenas o estereótipo dos discípulos. Os olhos de Jesus penetram a estrutura biológica, vai no âmago da alma e vai no ponto central do espírito. E Jesus faz uma leitura, uma anamnese do interior dos seus discípulos e percebe que os seus discípulos, por causa da palavra de despedida, estão mergulhados, envolvidos, dominados por um tsunami existencial e estão em crise. Então o que Jesus faz? Ao invés de ir para o seu destino, e ao invés de fazer qualquer promessa para os seus discípulos, Jesus vai usar um método terapêutico. E qual é o método terapêutico? Jesus vai tratar dos seus discípulos da crise emocional e da crise de fé. E qual é a metodologia que Jesus utiliza para tratar os seus discípulos? A mesma metodologia da despedida, a sua própria palavra. E Jesus então olha para os discípulos e começa a dizer o que nós lemos hoje: não se turbe o vosso coração. Quando Jesus diz, não se turbe o vosso coração, veja que Jesus usa o termo coração.
Jesus, quando utiliza a palavra coração, Jesus não está se referindo ao músculo que bombeia o sangue no organismo humano via as vias circulatórias. Não. Coração aqui e coração na Bíblia é sinônimo também de alma, que é sinônimo de vida interior, que é sinônimo de emoções, onde está a sede da razão, a faculdade do saber, poder de escolha, de decisão, onde está o homem interior, a nossa essência de gente, de ser humano. Paulo chama isso de homem interior, Deus chama isso de imagem e semelhança, que é o centro de tudo. E a Bíblia resume chamando de coração ou de alma, que é o nosso interior. E Jesus, quando fala o coração, é porque Jesus está se referindo a toda a essência da personalidade humana intrínseca no interior, que é revestido por um invólucro que Paulo chama de corpo de casa terrestre. E Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Então o coração está se referindo ao interior, à alma e ao espírito dos discípulos. Só que Jesus usa o verbo turbar. O verbo turbar, na originalidade neotestamentária, é tarasso. Tarasso significa sacudir ou sofrer uma sacudidela. Também significa perder a paz, romper com a tranquilidade interior. Resumo: estar com tudo fora do lugar por dentro, porque sofreu uma sacudida no interior, e essa sacudida mexeu com tudo, colocou tudo fora do lugar, e causou a perda da paz e da tranquilidade. E quando Jesus percebe isto, ao invés de seguir, Jesus vai tratar dizendo: não se turbe o vosso coração. Jesus está com essa palavra falando assim: por que vocês estão tão perturbados? Por quê? Porque o verbo turbar vai gerar o verbo perturbar, que vai gerar a palavra perturbação. E você pode ver isso na Bíblia, Salmo 42 e 43. O salmista, conversando com a sua própria alma, ele pergunta à sua própria alma: por que tu, ó minha alma, te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. E Jesus percebe que a mesma perturbação está intrínseca nos discípulos. E ele, quando percebe isso, ele diz aos mesmos: não se turbe o vosso coração. O que é que Jesus está dizendo e ministrando no interior dele? Jesus está dizendo o seguinte: por que esse desespero tão grande dentro de vocês? Por que vocês perderam a paz com tanta rapidez? Por que vocês se tornaram intranquilos com tanta facilidade? Acalmem, sosseguem, descansem, fiquem tranquilos. Eu estou indo. Mas isso não significa a
perda do controle da situação. Eu estou indo cumprir o meu propósito, mas eu continuo no controle da vida de vocês. Aquietem, descansem, sosseguem. É justamente a razão desse 26º aniversário. Deus te trouxe hoje aqui para lhe dizer: meu filho, minha filha, por que esse terremoto existencial dentro de você, que alterou tudo dentro de você, que colocou o seu interior fora do lugar? Por que essa perturbação aí dentro? Por que você perdeu a paz? Por que você está intranquilo? Não se turbe, ou seja, sossegai. Sossegai. Entenda que o verbo sossegar, sabe quando Jesus utilizou? Para uma tempestade. Sossega, ventos. A tempestade que está dentro de você, ele está dizendo: meu filho, sossega, aquieta-te, fique tranquilo. Por que você perde o domínio próprio com tanta rapidez? Se o domínio próprio é fruto do Espírito, por que essa guerra dentro de você? Aquieta-te. E essa ministração de Jesus, que é um versículo que você conhece muito, mas poucos degustam dele, quando o Senhor Deus diz assim em Salmo 46:10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Mas antes de você dar glória a Deus, deixa eu te mostrar o que está por trás do verbo aquietar. Aquietar na originalidade veterotestamentária é: se solte, desapegue, fique livre, fique solto, não fique preso. Ou seja, o que Deus está dizendo? Não se agarre ao problema, desapegue do problema, deixe esse problema, se livre do problema. Nós temos a tendência de nos apegarmos ao problema até nos tornarmos refém dele. E Deus está dizendo que enquanto estivermos apegados ao problema, nós não sabemos quem é ele. Nós só vamos saber quem é Deus quando nós soltamos o problema, quando nós nos livramos do problema, quando nós nos desapegamos do problema, porque temos o problema, isso é inegável. E a Bíblia não nega que a nossa vida é de problema. Mas a Bíblia também ensina que nós não fomos chamados para ser escravo dos nossos problemas. E nós queremos resolver dos nossos jeitos, solucionar da nossa maneira, dar resposta que achamos que devemos dar. E Deus está dizendo: enquanto você estiver tentando resolver, você não me conhecerá. Enquanto você quer dar a solução que não compete a você solucionar, você não vai me conhecer. Mas no momento em que você desapega, que você larga
tudo e deixa comigo. Aí você saberá quem é o Senhor vosso Deus. E Deus está lhe dizendo justamente, meu filho, minha filha, aquieta-te. Talvez Deus me trouxe hoje aqui para pregar apenas para uma pessoa. E a palavra de Deus hoje é essa: não se turbe o vosso coração. Se aquiete, se desapegue. Aí você vai saber que eu sou Deus. Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Não se turbe o vosso coração. A mesma mensagem, ela se repete no Salmo 37, versículo 5, quando o Senhor falando, viu o salmista, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele o fará. Deixa eu mostrar algo aos senhores e senhoras aqui. Quando o salmista fala em caminho, não está se referindo à estrada, não está se referindo a vielas. Caminho ali é sinônimo de vida. Na verdade, ele está dizendo assim: entrega a tua vida por completo, ou plena, ou por completa ao Senhor. Confia nele, e o mais ele o fará. Então o que cabe a nós? O que cabe a nós é apenas duas coisas: é entregar e confiar. Mas fazer é ele que faz. Agir é ele que age. Curar é ele que cura. Abrir é ele que abre. Resolver é ele que resolve. Pelejar é ele que peleja. E receba esta palavra: nesta peleja não tereis que pelejar. Resolver, é ele que resolve. Mudar, é ele que muda. Abater, é ele que abate. Exaltar, é ele que exalta. Transformar, é ele que transforma. Operar, é ele que opera. Ele o faz, mas ele o faz quando você entrega e confia. Entrega e confia. Entrega e confia. Que quando você entrega e confia, aí compete a ele fazer. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Bendito é Deus! Bendito é o Todo-Poderoso! Bendito é o Senhor! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E quem está ouvindo isso são os seus discípulos. E quem está entre os discípulos? O próprio Pedro, que o questionou várias vezes. Só que Pedro absorve isto. Não se turbe, aquiete, sossegue, descanse, acalme. Pedro absorve isso tanto que quando vai escrever sua epístola, na primeira epístola,
capítulo 5, versículo 7, Pedro vai colocar em prática o que ele ouviu dizendo: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Então pegue tudo que lhe oprime, tudo que lhe magoa, tudo que lhe entristece, tudo que está te gerando preocupação e ânsia pelo dia do amanhã, porque o dia do amanhã ainda não chegou. E se você virtualmente está no amanhã, você aborta hoje e se torna um morto-vivo hoje. E a ordem é: não se turbe o vosso coração, pegue tudo, lance sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. E o Senhor Deus hoje se revela nesta casa, falando com você, com o seu rebanho. Meu rebanho, não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Aleluia. Hoje eu só vou ficar com esse tratamento desta crise. A próxima ficará por uma próxima vez. Se eu falar tudo, o pastor Paulo Afonso não me trará numa nova oportunidade. Aí hoje eu vou parar aqui para ele me trazer numa próxima vez, para a gente falar do outro método de tratamento de Jesus. Mas eu entendo que Deus tinha que falar com o seu povo. Ele acabara de falar. Você não vai voltar para casa da mesma maneira que você chegou nesse santuário. Oh, Churamandarabagarabachamandarabagai. Camandora bagoa é machoman oregerroba que mandora amandori ramandiga amandarabadagai. Due abaide que moa é mambo e arroba é baixoba do que amandaiga amantriga. Porque o Senhor hoje está se revelando como Jeová Rafá no meio do seu rebanho. Noa é que mandua amandoa abaixoba de amandora ramandarabagai. E ele veio hoje como um grande médico. E você não voltará doente para casa da mesma maneira que você chegou hoje aqui. Porque ele transformou esse santuário hoje em um grande centro cirúrgico para fazer uma cirurgia no teu coração. E através da sua presença, esse peso, essa dor, essa mágoa, essa tristeza, essa roxidão, esse sangramento que estava no teu coração, ele está removendo agora via a sua preciosa presença. Ai, twig boa amando e roa digioa chama boa abachame de abo ramandia awe que mandiga abadiga awe sigue aí. E um milagre da parte de Deus está acontecendo agora. Noa shumanduri awe hawe que moe shumanduri moe abedigi obedi awe mandi abadaga abatibiga amandiga. Que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja adorado, que o Senhor seja magnificado. Só para você ir para casa pensando, e como é que Deus está fazendo aqui hoje é um método de Deus. Deus não faz nenhuma promessa aos seus discípulos
sem antes tratá-lo. A promessa vem a partir do versículo 2, quando o Senhor fala: na casa de meu pai há muitas moradas. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou indo para a casa do meu pai. Mas não pense que só tem lugar para mim. Tem lugar para vocês também. Só que eu vou preparar, quando tiver tudo eu volto para buscar vocês. Mas Jesus só vai fazer a promessa. Jesus só vai fazer a promessa depois que trata dos seus discípulos. Enquanto você estiver doente por dentro, Ele não libera a promessa. Primeiro Ele trata você, para depois liberar promessas. Não adianta Ele fazer promessa e você continuar doente. Primeiro Ele te cura, para depois liberar promessas. Oh, quantos podem adorá-lo esta noite? E se você pode adorá-lo, você pode ficar de pé agora. Bendito é o Senhor. Aparentemente todos que me ouvem aqui já são evangélicos. Mas não é isso que o Espírito Santo me diz. Ele me fala de duas pessoas que chegaram aqui no seu limite, decidido acabar com tudo e parar numa sepultura, porque não enxerga mais caminho, luz, solução. E o Senhor te trouxe hoje aqui para tratar de você e para lhe dizer: eu sou o teu pai, eu não tenho vergonha de você, e eu sei o que você está sentindo, porque eu sinto a sua dor. E foi por isso que eu criei essa circunstância, para te trazer hoje aqui, para tratar de você, para virar o teu cativeiro e para te dizer: eu te amo, eu não desisto de você. E essas duas pessoas, hoje você tem o direito de escolha: céu ou inferno, Cristo ou diabo, luz ou trevas, salvação ou condenação. O que queres para a sua vida? Já não basta o inferno existencial que você vive? O Senhor hoje te chama: filho, filha, dai-me o teu coração. Eu quero tratar dele. Mas ele pede, ele não toma. E só você pode entregar o seu coração. Eu quero lhe ajudar. Eu quero orar por você. E se você me ouve e deseja reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou voltar para Ele, você tem a oportunidade agora de sair do seu lugar e vir até o altar, que eu vou orar por você. Há alguém entre nós, não evangélico, ou afastado do evangelho, que deseja o Senhor como seu Salvador e Senhor da vida. Venha a Cristo agora. Venha até ao altar, que eu vou orar por você. Há alguém aqui hoje, e o Espírito Santo não mente, e ele falou nitidamente no meu coração acerca de duas pessoas.
e as 2 pessoas que me ouvem. É tão urgente que vocês têm 3 segundinhos, só 3 segundinhos, para definir o destino de vocês. Marca da besta, lago de fogo ou qualidade de vida? Vida em abundância, garantia de vida eterna em Cristo. Então você tem 3 segundos para escapar com vida. Onde está você? Você tem 2 segundos para alcançar a bênção da salvação. Cadê você? E você tem 1 segundo para se tornar cidadão dos céus, filho de Deus, herdeiro de Deus. Eu sei o que eu estou ministrando aqui. Eu não quero expor a sua imagem social, mas eu quero deixar bem claro. Encerro dizendo: se a última trombeta tocar esta noite, você é candidato ou candidata fortíssimo a receber a marca da besta. Por isto eu encerro dizendo: a última oportunidade de Deus para tua alma ser salva neste culto, Deus está te dando agora. Se você quer mudar de vida e viver o melhor de Deus, levante uma das suas mãos e venha a Cristo agora. Porque não adianta chorar, derramar lágrimas, se essas lágrimas são de remorso e não de arrependimento. E eu estou falando de destino. Hoje é teu destino. Onde está você? O que cabe a mim fazer, eu fiz. Agora é você e Deus. E Deus e você. Só te lembrando que o culto de hoje, os louvores de hoje, a ministração de hoje, foi registrado dentro do céu no livro das obras e dentro da tua consciência. Você nunca mais poderá se justificar. Por isso eu estou te chamando ao encontro com o Pai, com o Senhor. Deus seja louvado, Deus seja magnificado. Quantos que me ouvem hoje aqui podem fazer uma viagem introspectiva no seu homem interior e ver se aí dentro existe um tributo de gratidão a Deus, aquilo que Deus merece ouvir dos teus lábios. E se tem, ponha para fora agora com toda a força da sua alma e adore ao Senhor. Ofereça a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E vá para casa com esta palavra: não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Deus te abençoe muitíssimo em Cristo Jesus. Amém.